Boa noite, bem-vindo ao mais um debate especial do Conexões. E segundo a Organização Mundial da Saúde, as duas principais causas de mortes de jovens entre 15 e 29 anos em todo o mundo são evitáveis, ou seja, poderiam não ocorrer se houvesse mais prevenção. Essas causas são acidentes de trânsito e suicídio, e os números são alarmantes. O trânsito mata uma pessoa a cada meio minuto. E a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. E para analisar essas duas questões importantes, nós vamos conversar com a Sheila Lima, que atuou na Vigilância e Prevenção de Acidentes e Violências do Ministério da Saúde e atualmente é consultora do Ministério nesse tema. Olá, muito obrigada pela sua presença, Sheila. Boa tarde, obrigada pelo convite, e eu gostaria nesse momento de parabenizar a TV UFG, né, por trazer esses temas de tão relevância para ser abordado junto com a sociedade de uma maneira geral, mas partindo, né, de uma instituição acadêmica, de um órgão formador, e isso tem um simbolismo e importância muito grande, né, para a gente que discute políticas públicas de enfrentamento às violências de uma maneira geral. Muito obrigada. Também vamos falar com a Maria de Fátima Rodrigues, que é coordenadora de Vigilância de Violências e Acidentes da Secretaria Estadual de Saúde. Obrigada pela sua presença, Maria de Fátima. Eu que agradeço. Boa noite, Camila. Boa noite, Sheila, Raquel e todos os ouvintes. Agradeço a oportunidade de nós estarmos nesse espaço da UFG falando dessas duas temáticas de tamanha relevância, né? São dois graves problemas de saúde pública, que são o suicídio e as mortes em decorrência de acidente de trânsito. E para finalizar, a gente vai conversar também com a Raquel Rodrigues, que é especialista em psicologia do trânsito. Muito obrigada, Raquel, pela sua presença com a gente. Boa noite a todos, obrigada pelo convite, né? E eu gostaria de dizer que também esses temas são muito relevantes aqui dentro do consultório, fora do consultório, que eu atuo nas áreas, né, trabalhando com suicídio e também na prevenção de acidentes ao trânsito. Muito obrigada a vocês. E você que está em casa assistindo a gente pelo 15.1 do Sinal Aberto, pelo 21 da NET, ou então pela internet, no nosso canal do YouTube, no nosso aplicativo ou no Facebook, a gente convida você a participar aqui do Conexões, enviando o seu comentário ou o seu questionamento a respeito desses dois temas, tanto das mortes causadas pelos acidentes de trânsito, quanto o suicídio. E você pode fazer isso por vários meios, ou pelos comentários no YouTube e no Facebook, ou pelo nosso aplicativo, e também pelo WhatsApp, no 99181-1406. Mas antes de passar para essas interações que eu espero receber nos nossos canais, eu queria começar falando sobre suicídio, já que a gente está em pleno Setembro Amarelo, momento de se falar sobre saúde mental, e gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre os números, né, e os fatores que estão relacionados à ocorrência de suicídio, principalmente entre os jovens, que atualmente é a segunda maior causa de mortes no mundo. Queria começar com a Sheila. Sheila, o que a gente pode relacionar a esse número tão alto e que, com certeza, daqui a algum tempo a gente vai perceber que ele foi afetado também por esse período de isolamento, de pandemia e incerteza que a gente tem vivido. O que se deve esse número alto de suicídios entre jovens? Bom, no Brasil, no mundo, a segunda principal causa de óbito é em idades de 15 a 29 anos. No Brasil é a quarta causa, né, quando eu trato de homens, e a sétima causa quando eu trato de mulher. Né? Existe uma série de fatores que estão associadas à ocorrência de lesões autoprovocadas que envolve aí tanto a tentativa de suicídio quanto o suicídio. E um dos principais preditores para a ocorrência de suicídio consumado são as tentativas prévias. Por isso que a tentativa de suicídio, ela precisa de ter uma atenção muito grande dos profissionais de saúde e outros profissionais para fazer as intervenções e a prevenção necessária para que não culmine numa lesão mais fatal. Então, o que a gente precisa de estar muito, muito associado, né, quando a gente trabalha com fatores associados ao comportamento suicida? Então, alguns aspectos a gente tem que levar em consideração.
as doenças mentais, aspectos sociais, aspectos psicológicos e as condições de saúde limitante, que são os principais fatores que associam nesse comportamento. Então, dentro das doenças mentais, nós temos que chamar atenção a depressão, né, é uma das grandes causas, né, da ocorrência de tentativas de suicídio e suicídio consumado, o transtorno bipolar, transtornos mentais relacionados ao uso abusivo de álcool e outras substâncias psicoativas, transtorno de personalidade também está dentro das doenças mentais, a esquizofrenia e também o risco de associação de doenças mentais com outras questões entre si. Por exemplo, paciente bipolar que também seja dependente de álcool ou outras substâncias psicoativas, ele potencializa mais o risco de suicídio, né? Dentro dos aspectos psicológicos, chamaria atenção as perdas recentes, e aí a gente chama atenção para a pandemia. Às vezes o luto é mais do que uma pessoa da família, né? A pouca resiliência para trabalhar com o sofrimento, a personalidade impulsiva, a personalidade agressiva ou humor instável, ter sofrido abuso físico ou sexual na infância, esse chama bastante atenção, principalmente na violência doméstica contra criança e adolescente, a desesperança, o desespero e o desamparo, principalmente em épocas de crise financeira e econômica ou grandes catástrofes. Dentro dos aspectos sociais, a gente trabalha o gênero masculino, os homens morrem mais de suicídio consumado, as mulheres tentam mais, a idade entre anos, a gente tem que estar mais associando as tentativas, e acima de 65 anos, especialmente 75 anos. As pessoas que não têm filhos, os moradores de áreas urbanas, os desempregados ou aposentados, as pessoas que estão em isolamento social, como hoje nós estamos vivendo, as pessoas que são solteiras, separadas ou viúvas, as populações especiais, indígenas, que é a primeira causa de morte, adolescentes, moradores de rua. E as condições de saúde limitante, nós temos as doenças orgânicas que são incapacitantes, que às vezes levam às lesões permanentes. A dor crônica é algo que a gente não pensa, mas que é uma demanda que chega muito no sistema de saúde, a gente banaliza. As doenças neurológicas, por exemplo, epilepsia, mal de Parkinson, trauma medular, tumores malignos e AIDS. Então, são esses fatores associados ao comportamento de suicídios que chama a atenção no dia a dia para quem é profissional de saúde estar atento. Ok, Sheila. Vou passar rapidamente para a Maria de Fátima e depois para a Raquel. Maria de Fátima, a Sheila trouxe aí uma gama gigantesca, né, de fatores que podem levar ao suicídio. Queria que você também falasse um pouquinho desses fatores e também, muitas vezes, como bem destacou a Sheila, que existem tentativas, existem falas do paciente que já mostram que isso pode acontecer, né? Com certeza. Então, ressaltando aí que é um fenômeno de grande magnitude, né? Realmente é um problema de saúde pública. Só para exemplificar, no Brasil nós temos aproximadamente cerca de 13 mil pessoas que tiram a própria vida, né? No estado de Goiás, só no ano de 2018, nós tivemos 500 pessoas que tiraram sua própria vida. Então, na faixa etária jovem, é o homem solteiro, é o sexo masculino, né? E aí, quando a Sheila falou dos fatores, ela falou da tentativa de suicídio, eu ressalto também as automutilações, né? Muito comum entre a nossa comunidade jovem, infanto-juvenil. Então, os profissionais de saúde, a família, ter esse olhar atento, né? Os adultos também provocando automutilações por todas essas questões trazidas pela Sheila, a falta de resiliência, né? Relato aí, ressalto, quanto aos adolescentes, a insegurança na escolha de um curso universitário, a falta de perspectiva de emprego, né? A discriminação dos nossos jovens e adultos também, mas o recorte aqui para a população jovem, a discriminação dos nossos jovens gays, lésbicas, toda a população, né, LGBTI. Então, também são fatores que contribuem aí para a automutilação, para as tentativas de suicídio e para o suicídio. Então,
novamente trazendo que é um grave problema de saúde pública, e tanto os profissionais da saúde, da educação, da assistência social, temos que entrar nesse envolvimento, temos que trabalhar de forma articulada, não só agora no mês de setembro, Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio, mas todos os meses, diariamente, visto que nós estamos observando um crescimento acelerado do suicídio nos últimos anos, né? E na nossa população jovem, mas também junto à nossa população adulta. Então, todos nós temos que falar sobre o tema, temos que buscar as conexões saudáveis com vistas a evitar este suicídio. Raquel, queria que você complementasse, caso você queira, com mais questões aí referentes aos suicídios, principalmente aqui no Brasil. Bom, gostaria de complementar que uma coisa que as meninas disseram que é o bullying entre os jovens, né? O jovem que sofre bullying, ele se automutila, e a partir dessa automutilação há a tentativa de suicídio. Ele não consegue lidar com o esquema corporal, e essa não definição do esquema corporal faz com que ele desista da vida e tente o suicídio. E às vezes essa tentativa leva realmente ao suicídio. Outra coisa que eu gostaria de falar é assim, o que a gente pode fazer, né? O que nós, profissionais da saúde, podemos fazer para tentar evitar esse tipo de automutilação, esse suicídio? O que a gente pode fazer? A primeira coisa é a psicoterapia cognitivo-comportamental. Ela está muito em voga, né? Principalmente os médicos têm caminhado muito, e ela tem obtido muitos resultados positivos na depressão, na ansiedade, e o principal fator, como a Sheila bem disse, é depressão. Então, o paciente ele tem uma depressão, e a partir dessa depressão também, além de bullying, abuso de substâncias, como álcool, drogas, violência sexual, violência doméstica, tudo isso, todos esses fatores são um conjunto que fazem com que a pessoa, o jovem, ele tente o suicídio. E os pais também, eles têm que estar muito junto desses adolescentes. Em qual sentido? Apoiando, acolhendo, sabendo o que seu filho está entrando em rede social, porque hoje, infelizmente, tem uma gama de coisas aí que os pacientes entram, aquele baleia azul, entre outros, eles entram e acabam entrando nesse mundo e achando que a vida é assim, saem da realidade, entram no mundo da fantasia e acabam cometendo suicídio. Bom, Raquel, vou continuar com você, já que trânsito é uma das suas especialidades, né? Além do suicídio, uma outra causa de morte evitável, que é uma das principais causas de morte de jovens no Brasil, são os acidentes de trânsito. E dados indicam que os condutores jovens têm até 10 vezes mais chances de se envolverem em acidentes, e claro, muitos desses acidentes, infelizmente, terminam em mortes. Por que o jovem se coloca nesse risco no trânsito? Tem a ver também com tudo isso que você falou, da dificuldade muitas vezes de aceitação, de um momento complicado no mundo desse jovem? Além de tudo isso que nós já dissemos, a impulsividade é uma das principais características marcantes do jovem e do adolescente. Porque eu sei tudo, eu posso tudo. Então, essa impulsividade faz com que eles sejam imprudentes. E nessa imprudência, o que eles fazem? Desrespeitam as leis de trânsito. Ou seja, falam no celular ao trânsito, não usam o cinto de segurança, falta empatia dele com as pessoas que estão junto com ele, por exemplo. Ele está dirigindo alcoolizado, pode estar com um amigo, ele não se preocupa com esse amigo, não se preocupa com o que ele vai fazer com o trânsito. Então, o jovem tem muito essa inconsequência, né? Essa falta de sensibilização de poder machucar o outro, né? Outra coisa importantíssima, os pais têm um papel fundamental nisso. Por quê? Os filhos copiam os pais. Nós somos modelos de identificação para os nossos filhos. Então, um mau exemplo dos pais no trânsito faz com que as pessoas, os adolescentes, sigam isso. Ah, meu pai faz, eu também vou fazer. Meu pai fura o sinal, eu também vou furar. E assim por diante. Né? E outra coisa, a questão de mudança de comportamento. Mudar o comportamento é fundamental para que isso não aconteça. E o que influi nisso? O trânsito, ele tem o quê? Ele tem o homem, o veículo e as vias. Só que 95% dos acidentes de trânsito, o responsável é o ser humano. E a mudança desse comportamento exige as medidas socioeducativas.
né? Então, é um complexo sistema que tem que mudar e tem que ser ajustado para que esse jovem não continue infringindo as leis de trânsito. Isso é muito importante. Ok. Sheila, queria que você falasse um pouquinho também dessa questão. Como é que a gente pode pensar nessas atitudes arriscadas e irresponsáveis, como a Raquel disse, sob o âmbito da psicologia? Como é que a gente pode tentar avaliar e mudar a conduta desse jovem? Eu vou fazer o contraponto também na fala da Priscila, sabe? Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, que a maioria, cerca de 90% das ocorrências de lesões no trânsito está associada ao comportamento humano, aí a gente tem que destacar o seguinte: não é só o comportamento humano do condutor. Quem faz a legislação é humano, quem fabrica os veículos é humano, quem constrói as vias é humano, para não dar a ideia da responsabilidade só de quem conduz, né? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande do papel do Estado. Qual que é o papel do Estado, né, na formulação de políticas que determine e que proteja esses jovens, né? E aí, algumas questões eu gostaria de chamar a atenção. A professora Minay, ela já fala o seguinte: o trânsito é onde que melhor se expressa as relações sociais existentes hoje. Né? Se nós temos uma relação social hoje do poder do maior para o menor, né, as pessoas, quando elas estão nas condições de um motorista, de um condutor, ela quer prevalecer sobre o outro. Né? Ninguém nasce dirigindo e ninguém nasce conduzindo. A nossa condição primordial somos pedestres. E aí eu queria chamar a atenção, porque o jovem, ele morre mais, né, de 5 a 29 anos, a primeira causa de morte no mundo são de lesões no trânsito, mas aí tem algumas questões também da gente trabalhar com os determinantes sociais de saúde. São jovens, hoje, eles têm menos acesso a condições adequadas de trabalho. Às vezes, quando ele aumenta o acesso da educação, mas ele tem que trabalhar em outro período para se manter, então ele usa os transportes mais vulneráveis, ou ele vai na condição de pedestre, ou ele vai na condição de ciclista, ou ele vai na condição de motociclista. O país hoje, onde que incentiva o transporte individual, que não tem uma política pública efetiva para transporte público, fica muito mais barato eu comprar uma moto do que pagar um transporte público. E aí, na moto, eu tenho que pagar equipamentos adequados, medidas de segurança adequada, né? Eu tenho hoje um desemprego maior, uma desesperança maior, as pessoas vão procurar mais alternativas de aplicativos. Então, quando a gente vai trabalhar esses condutores de jovem no trânsito, a gente tem que pensar também em estabelecer políticas públicas que consideram os determinantes sociais de saúde, as vulnerabilidades que eles estão e o contexto que eles se inserem. E, além disso, não vamos pensar só nas mortes, né? Nós temos as pessoas que ficam sequeladas, né, para cada, e se a gente tem hoje 1,3 milhão de mortes no mundo, 20 mil a gente tem de sequelados, né? No país, nós temos que mais ou menos 29% dos pacientes que internam, jovens, ele tem algum tipo de sequela. Então, isso também impacta nos aspectos sociais e econômicos. E eu sei que eu estou ultrapassando, mas só gostaria de chamar a atenção para o título do nosso debate hoje, mortes evitáveis. O que seria mortes evitáveis? Mortes que não eram para acontecer agora. Se nós estamos num país que aumenta a expectativa de vida, as mortalidades por suicídio, por lesões no trânsito, por homicídio, por qualquer causa violenta, elas que reduzem essa expectativa de vida. Então, nós temos que, no país, a primeira causa de morte são as causas violentas. São mortes evitáveis, preveníveis e previsíveis. Então, não é para acontecer. Então, o Estado precisa de adotar políticas públicas que dialogam com a sociedade para a gente tentar reduzir essas que são as mortes evitáveis. Ok. Bom, Maria de Fátima, queria que você acrescentasse, caso você queira, né, na relação aí às mortes no trânsito, e também, como disse a Sheila, a respeito das mortes evitáveis, né, que você está numa secretaria de enfrentamento às violências, né, a morte no trânsito é uma forma de violência também, né? Sim, a violência do trânsito é totalmente prevenível e evitável, né, então... ressaltar o que a Sheila falou, nós estamos observando uma queda na taxa de natalidade, ou seja, estão nascendo poucas crianças, a expectativa de vida está aumentando e os nossos jovens estão tendo suas vidas ceifadas ou por suicídio ou por violência no trânsito, né? No estado de Goiás,
a segunda causa de morte da nossa população goiana justamente são as causas externas e muito puxado pelas violências, e aí entra a violência autoprovocada, que é o suicídio, e pela violência no trânsito, né? E quando a gente estratifica por alguns municípios pobres, municípios sem estrutura, sem políticas públicas realmente efetivas de emprego, de trânsito, de mobilidade, de segurança viária, de educação, como, por exemplo, municípios do entorno do DF, Águas Lindas, Valparaíso e outros, lá são a primeira causa de mortalidade da população como um todo, são as causas externas, então, muito puxada pelas violências no trânsito, né? Então, novamente, chamar a atenção aí que acidente de trânsito, mortes, as lesões graves e as mortes decorrentes de acidente de trânsito realmente é um grave problema de saúde pública e é totalmente prevenível e evitável, como a Sheila muito bem colocou. Se nós implementarmos políticas públicas realmente efetivas e eficazes, seja de segurança viária, de campanhas educativas eficazes, que vai promover a adoção de comportamento seguro, comportamento, como a Raquel colocou, dos jovens, da impulsividade, né, de não respeito às regras de trânsito, mas políticas também de segurança viária, as políticas de fiscalização, é todo um complexo, né? Nós não podemos só culpabilizar as vítimas, mas sim tenha toda a responsabilidade da sociedade como um todo, dos órgãos públicos, dos legisladores, enfim, todos nós temos que entrar nesse enfrentamento. E aí, depois a gente vai ter uma oportunidade, eu gostaria de falar do programa Vida no Trânsito, é uma política pública, né, que nós podemos, eu e Sheilinha, falar um pouco mais aí dessa política que vem adotando no Brasil todo, vem sendo implementada e apresentando resultados positivos no enfrentamento às mortes por acidente de trânsito. Bom, vou continuar com você, Maria de Fátima, antes da gente ir para o intervalo. Não sei se a gente consegue que todas falem agora, mas prometo que retorno com o mesmo questionamento no próximo bloco. A gente tem falado mais sobre saúde mental, principalmente agora durante a pandemia, né? Muito tem se falado sobre as consequências do isolamento, da queda na renda, do desemprego, da morte ou da contaminação de familiares pela Covid, mas falar sobre saúde mental ainda parece um pouco difícil para várias pessoas, né? Parece um pouco tabu assumir, procurar ajuda, pensar na saúde mental assim como a gente pensa na saúde física, né? E queria que você falasse um pouquinho disso, como fazer com que os jovens, que, como disse Raquel, são mais impulsivos, pensam menos na própria vida, muitas vezes, né? Parece que muitas vezes não se lembram de que também são mortais, né? Que também podem se ferir, que também podem se machucar. Como conscientizar esses jovens sobre a importância de falar sobre saúde mental? Sim, então... nós temos esse tabu e muitos acreditam que nós não podemos falar sobre suicídio, que falando sobre suicídio nós estaremos incentivando o ato. Isso não é uma verdade. Nós temos que falar sim, principalmente com os jovens. Devemos falar abertamente. Família, se vocês observam no seio familiar, nos colegas, nos parentes, nos amigos, né? Pessoas que estão nesse sofrimento profundo, nessa desilusão, desanimados com a vida, desesperançados, sem projeto de vida, chegue no jovem, principalmente, pode chegar e falar abertamente. Você já alguma vez pensou em tirar a sua vida? Você está pensando em cometer um ato extremo, né? Nós temos que falar sim, principalmente com os jovens, com os profissionais de saúde, com a mídia, né? Temos todos que falar para a gente prevenir, falar para estimular essas pessoas a buscar ajuda, falar que na saúde nós temos ajuda, pode buscar assistência nos CAPs, no Centro de Atendimento Psicossocial, na atenção básica, a educação está trabalhando e os profissionais sendo capacitados para ouvir, ter uma escuta e um olhar qualificado, principalmente para esses jovens, né? Então, as famílias que observam esse jovem nesse momento de pandemia, nós estamos nesse momento de isolamento social, mas dentro de casa é preciso conversar com esses jovens, é preciso contar que uma prima está grávida, que um outro colega arrumou um emprego, quer dizer, e se observarmos que esse adolescente está
muito mais isolado, está recluso no quarto, que ele não quer falar sobre os seus projetos, que ele não tem projeto de vida, que ele não tem alegria em momento nenhum, nós temos que orientá-lo e encaminhá-lo para buscar ajuda, principalmente na saúde, no serviço de saúde mental. E saúde mental é realmente uma política pública que nós precisamos implementar, ela está em deficiência, né? Nós precisamos aí implementar outras ações para que possamos atender essas pessoas em sofrimento profundo. Bom, eu vou pedir agora para que você que está em casa assista uma pílula internacional com o professor Hugo Tomazetti, que fala um pouquinho sobre a política externa brasileira, como que está sendo recebida lá fora, e também, claro, fala sobre como anda o combate à Covid-19, principalmente na Europa. Segunda-feira, dia de falar de assuntos internacionais aqui no Conexões, Camila. Mortes evitáveis aqui na Europa, tanto o suicídio quanto mortes por acidente de trânsito, são pautas recorrentes de governos europeus, com campanhas e políticas públicas voltadas para evitar essas mortes, tanto entre pessoas mais jovens e adolescentes, quanto também pessoas mais velhas. Várias políticas, como secretarias especiais para combater a solidão, estão presentes nos governos aqui na Europa, além do uso de tecnologias também para o monitoramento do trânsito, sobretudo em estradas europeias. Por outro lado, nos assuntos internacionais, essa semana, com a abertura dos debates de alto nível dos líderes internacionais com o discurso de Jair Bolsonaro, como eu disse para vocês na semana passada. Dia 22 de setembro está previsto a veiculação desse discurso que foi gravado na semana passada. Por conta da pandemia, boa parte dos discursos será feito por meio de gravações, e se espera que o governo de Jair Bolsonaro fale sobre a Amazônia, sobre o combate à pandemia no Brasil e também sobre a defesa da soberania brasileira, uma soberania que é um tanto quanto questionável, já que a subserviência aos Estados Unidos está muito manifesta em várias ações do governo brasileiro, inclusive com essa semana, com a visita de Mike Pompeo a Boa Vista, em Roraima, o que foi encarado como um palanque para o governo de Donald Trump, para a reeleição de Donald Trump, com várias críticas ao governo de Nicolás Maduro e, mais uma vez, essa manifestação da subserviência brasileira. Por outro lado, Ernesto Araújo, ministro de Relações Exteriores do Brasil, citou em uma reunião, abre aspas, "Não estamos aqui para sermos ponte, os outros que construam", fecha aspas. Essa citação literal do ministro de Relações Exteriores faz uma referência direta, um ataque direto ao multilateralismo que sempre foi defendido pelo Brasil nos ambientes internacionais. Cada vez mais um desmonte daquilo que é a tradição brasileira de construir essas pontes, o que no jargão das relações internacionais, da diplomacia, seria abrir canais de comunicação entre os vários atores internacionais. A gente tem que acompanhar muito de perto tudo isso, porque esse desmonte acaba fazendo com que o Brasil tenha cada vez mais um papel secundário e terciário nas relações internacionais. E para finalizar, notícias aqui com relação à pandemia na Europa. Madrid já conta com mais de 800 mil pessoas em isolamento social. Distritos sanitários da cidade foram fechados nessa semana para uma quarentena de mais ou menos 14 dias para tentar evitar mais contágios e um aumento gradativo do número de mortes. Para essa semana é isso. Semana que vem tem mais. Hugo Tomazetti, direto aqui de Sevilha, para o Conexões na TV UFG. Estamos de volta com Conexões de hoje, que trata sobre dois temas muito importantes, que são as mortes causadas por acidentes de trânsito e também as mortes causadas por suicídio. Essas duas causas são as principais entre os jovens de 15 e 29 anos em todo o mundo. E é por isso que nós hoje estamos conversando com a Sheila Lima, que atuou na vigilância e prevenção de acidentes e violências do Ministério da Saúde e se mantém como consultora do Ministério, com a Maria de Fátima Rodrigues, que é coordenadora de vigilância
de Violências e Acidentes da Secretaria Estadual de Saúde, e também com a Raquel Rodrigues, que é especialista em psicologia do trânsito. Lembrando que você pode participar com a gente. Quero agradecer algumas pessoas que mandaram oi, boa noite, mas ainda essas pessoas não nos enviaram questões, então estou pedindo aí para você enviar para a gente. A Carla, o Helmut, acho que é assim que se fala o nome dele, a Marlene, a Lucy, e você também pode participar tanto no nosso YouTube, quanto no nosso Facebook ou no aplicativo. Se quiser falar direto no WhatsApp, também pode. É só mandar uma mensagem para o 99181-1406 e tirar as suas dúvidas sobre esses dois temas. Vou voltar com o meu questionamento do final do bloco, que Maria de Fátima já respondeu. Queria falar com a Raquel agora sobre essa questão ainda da dificuldade que muitas pessoas têm, e acredito que os jovens também, de falar sobre os problemas de saúde mental, dos transtornos psíquicos. Como é que você lida com isso no seu consultório, quando você tem acesso a esses jovens, Raquel? É um tema ainda tabu? Seu áudio está desligado, Raquel. Ligou? Ligou? Ligou, agora estamos te ouvindo. Ok, pessoal. Bom, a psiquiatria e a psicologia em si, no geral, elas são muito, assim, consideradas como tabu ainda na sociedade. E o que acontece? Existem muitas crenças irracionais e paradigmas acerca desses dois profissionais da área da saúde. Então, às vezes, o paciente até quer vir, um jovem, ele quer vir fazer um atendimento psicológico e ouve de outras pessoas que você está ficando louco, por que você quer ir no psicólogo, por que você quer ir no psiquiatra? Então, essas crenças e esses paradigmas fazem com que as pessoas evitem procurar esses profissionais da saúde. Aí, o que acontece? Eles ficam em sofrimento, ficam angustiados, não se abrem com ninguém, têm vergonha e preconceito de ter algum problema. Às vezes, o paciente é ansioso, ele passa anos sofrendo de transtorno de ansiedade, tendo crises de pânico e não procura uma ajuda profissional. Então, assim, eu acho que essa crença irracional de dizer que você vai no psicólogo, vai no psiquiatra, é coisa de louco, a gente tem que tirar isso da sociedade e inserir o quê? Esses atendimentos para o paciente, porque com esses atendimentos seriam evitadas muitas mortes, tanto suicídio quanto mortes no trânsito, porque às vezes o adolescente, o jovem, quer conversar com o pai, com a mãe, falar sobre suas angústias, sobre seus medos, e eles não falam, ele pega um carro e sai inconsequentemente, imprudentemente, sofre um acidente e pode vir até a óbito. Então, a gente tem que conversar mais sobre isso, entender um pouco mais sobre psicologia e psiquiatria, que não só tratamentos para, eu sou louco? Não, vou fazer um tratamento porque eu quero ficar bem, eu quero ter qualidade de vida. Eu já ouvi muito de paciente chegar aqui no consultório e falar assim para mim, eu não queria vir aqui não, mas eu vim, não era o que eu esperava e realmente o tratamento funciona. E ouvir isso de um paciente é muito gratificante. Ouvir que eu estava no fundo do poço e agora não estou mais. Né? E as pessoas tendem a ouvir outros. Se um vai e faz um tratamento, meu colega fez tratamento, agora eu vou fazer. Porque resolveu. Entende? Então é muito complicado isso ainda na nossa sociedade. Bacana. Bom, Sheila, queria a sua palavra também. Às vezes a gente tem um transtorno psíquico, mas como ele não é visível, né, para os outros normalmente, não é como um braço quebrado, não é como uma gripe, muitas vezes as pessoas deixam para lá, né, e pensam que isso não é também uma doença, um problema de saúde, né, muita gente diz que é frescura. Eu fiquei sem som aqui, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos te ouvindo, Sheila. Tá bom. Primeira coisa, a gente está suicídio consumado e de lesões, mortes e lesões no trânsito, nós estamos falando de gênero. E de gênero, nós estamos falando aqui de homens, né? E aí eu estou falando de sexo biológico, tá? Vamos separar essa questão que eu estou falando do sexo biológico. Então, assim, essas pessoas já são mais difíceis ainda de procurar o serviço de saúde. Muito mais difícil ainda de falar sobre os problemas psicológicos ou transtornos, ou problemas no dia a dia mesmo. Aliado a isso, tem o tabu
da gente não falar sobre isso, não é um tema muito ainda introjetado nas agendas dos serviços de saúde, de outros serviços de políticas sociais. Então, até bem pouco tempo atrás, por exemplo, as lesões no trânsito era tratado no âmbito da segurança pública, de trânsito e de transporte. Faz poucos anos, especialmente da década de 90, de 2000 para cá, que a saúde e outras áreas estão entrando muito fortemente nesse aspecto, considerando as determinações sociais de saúde aí. Então, mas existe também uma dificuldade muito grande dos profissionais de estar trabalhando esse tema junto com os jovens, né? Nos espaços onde que esse jovem está. Primeiro que a gente precisa também de adequar as nossas unidades de saúde, as nossas unidades CRAS, CREAS, né, aí as referências de atenção psicossocial também, e mesmo atenção básica, para estar recebendo jovens numa abordagem mais humanizada, numa escuta mais qualificada, né, no olhar mais humanizado também, e para falar sobre isso, eu preciso minimamente de conhecer o que isso significa, eu preciso de compreender, eu preciso de conhecer a realidade, os seus determinantes no território onde que aquela pessoa mora, eu preciso de agir e só assim eu vou fazer prevenção. E nós temos alguns aspectos aí que dá para a gente utilizar. Não dá mais hoje para a gente estabelecer nenhuma medida de prevenção baseada no senso comum. Eu preciso de ter informação e eu preciso de ter evidências, né? E hoje eu tenho muitas informações disponíveis, informações de qualidade. Nós temos aí a vigilância de violências e acidentes implantada, uma ficha de notificação que tem um modelo único no país para todos os serviços de saúde, está notificando as tentativas de suicídio, são de notificações imediatas, então você tem que comunicar aos serviços de saúde, a qualquer serviço em até 24 horas para você utilizar as medidas de cuidado que envolve prevenção, que envolve proteção de maneira imediata, inclusive se for fazer a vigilância no ambiente doméstico que ele mora. Não tem nenhum problema, que isso é função também. Então, se você vai no serviço de saúde e tem uma suspeita de tentativa de suicídio, notifique imediatamente, comunique imediatamente e se entra na linha de cuidado. E recentemente, né, em 2019, teve uma lei que instituiu, uma lei federal que instituiu a Política Nacional de Prevenção de Suicídio e Automutilação, que trata dessa notificação no âmbito do setor saúde e na educação. Então, é importante os profissionais de educação, a gente trabalhar com os profissionais de saúde para ter um olhar qualificado, para estar identificando isso, as tentativas de suicídio, as automutilações e outros sofrimentos. A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, ela trata, grande parte dos jovens hoje são sozinhos, são solitários e não tem ninguém para conversar. Então, a gente precisa de estar dialogando com os jovens, não só nos ambientes de saúde, como a Fátima falou, mas em outros ambientes também. Só assim a gente desqualifica, desmistifica o tabu que é de trabalhar esse tema. Tá certo. Bom, queria falar com a Fátima, que ainda não falou nesse bloco. Fátima, a gente falou muito de quando as violências, né, as autoviolências já são estabelecidas, né, mutilações, tentativas, suicídio, e muitas vezes a própria violência causada pela irresponsabilidade no trânsito, mas antes que isso aconteça, os jovens já dão mostras, né, já existe um comportamento que pode levar a uma preocupação, que pode, em certa medida, necessitar de um auxílio, tanto de psicólogos quanto de psiquiatras. Queria que você falasse para a gente, a partir de qual momento a gente deve buscar ajuda, ou a gente deve conversar com um parente, com um amigo, que ele precisa buscar ajuda. Quais aí são as mostras de que algo grave pode acontecer? Nós temos os sinais clássicos aí, né? Não só dentre a população jovem, mas a população adulta, criança. Então, começou a ter esses sinais, essas manifestações de uma tristeza profunda, desesperança, né? Nós já falamos um pouco disso, esse isolamento, né? Dentro da própria, nós estamos num momento de pandemia, de isolamento, mas dentro da família você conversa, né? Então, esses sinais são sinais de alerta para que a família fique atente, procure conversar com esse jovem, com esse adulto, né, que está em sofrimento psíquico, busque ajuda na saúde, e a gente precisa falar para esse jovem, então, e para essa população adulta, que há esperança, né, que o suicídio não é o fim, não tem outras formas de você colocar fim na sua dor que não seja colocar fim na sua vida. Então, na maioria das pessoas que se automutila, tenta suicídio, praticam o ato suicídio consumado,
maioria das vezes, elas não querem tirar a sua vida, elas querem acabar com aquele sofrimento profundo, né? Então, nós temos aí o CVV é um trabalho voluntariado que está estabelecido no Brasil há anos e faz um belíssimo trabalho. Então, Disque 188, procure ajuda. E eu gostaria de ressaltar para esse familiar, para esse amigo, para esse colega de trabalho que está ouvindo essa pessoa falar desse sofrimento, desse desejo, né, de desaparecer, de pôr fim na sua vida, né, que escute com atenção, que não ignore, não faça comparações, não julgue, não menospreze a dor dessa pessoa, né, ajude-o a buscar ajuda, seja na saúde mental, psicólogo, psiquiatra, seja nos profissionais de saúde, a rede de saúde, desde a rede de atenção básica, tem os profissionais que já estão qualificados para ouvir essa pessoa e para acolhê-la e orientá-la e ajudá-la a sair neste momento de sofrimento profundo e buscar alternativas que não seja o suicídio. Bom, Raquel, vou falar um pouquinho mais de trânsito com você também, que a gente já está partindo para os nossos últimos 10 minutos para a gente conseguir falar um pouco mais dessa outra temática. A gente fala da questão dos transtornos psicológicos, pensando geralmente nessas violências, né, na automutilação, na tentativa de suicídio, mas o trânsito também pode dar mostras de incapacidades com a própria vida, de problemas psicológicos, né, ele reflete muitas vezes a violência da pessoa, a gente vê várias brigas de trânsito até hoje, ou essa pessoa que usa o carro como uma arma, né? Como é que dá para se lidar com isso na psicologia? E é preciso buscar ajuda, é preciso orientar pessoas que têm esse comportamento violento no trânsito a buscar uma ajuda psicológica? Na verdade, na psicologia do trânsito, a primeira coisa que a gente faz é aquela avaliação psicológica, né? Ela começa, é o primeiro passo para a prevenção. A avaliação psicológica é o antigo psicotécnico. O que a gente avalia? A maioria das pessoas nem sabem o que é avaliado dentro daquele exame. A gente avalia os 3 tipos de atenção que nós temos: atenção dividida, atenção concentrada, atenção alternada, memória visual, personalidade e raciocínio e inteligência. Então, todas essas funções cerebrais, elas são avaliadas dentro daquele exame. Né, o candidato, geralmente, assim, quando eu estou atuando lá no trânsito, que eu estou na clínica, eu falo para o candidato o que ele está fazendo ali, quais são as funções cerebrais dele que são avaliadas e por que são avaliadas, né? Porque eu preciso de atenção no trânsito, eu não posso ser impulsivo no trânsito, eu não posso ser agressivo no trânsito, eu tenho que pensar no trânsito. Então, tudo isso é avaliado. E a cada candidato que é inapto ali, naquela avaliação, reduz em 250 mil pessoas inaptas no trânsito por ano. Então, o ponto de partida é a avaliação psicológica. Porque essa avaliação, ela vai nos respaldar e não inserir a pessoa que tem um possível transtorno ou um déficit de atenção, ou um déficit de memória, e isso acarreta o quê? A não acontecer os acidentes em grande proporção. Outra coisa, quando a gente vê que a pessoa é violenta, que ela tem uma agressividade muito assim externalizada, a gente sempre faz uns encaminhamentos. A gente encaminha para o neurologista, encaminha para um psicólogo, encaminha para o psiquiatra, encaminha para o neuropsicólogo. Então, a gente faz esses encaminhamentos, o candidato ele vai no profissional, retorna, e se ele tiver um laudo que é condizente com aquilo para ter uma CNH ou uma renovação, a gente libera o candidato, senão, não. Então, tudo isso são políticas preventivas que vão auxiliar a não acontecerem tantos acidentes de trânsito. E mesmo assim, a gente fazendo esse trabalho, ocorrem imensos acidentes aí, como tem passado e tem relatado na mídia a todo tempo. Sheila, queria que você falasse também mais sobre a questão do trânsito, e também se você quiser fazer mais algumas orientações, né, para como procurar ajuda, quando procurar ajuda, nesses 2 casos, tanto naquela pessoa que pode dar mostras de depressão, de ansiedade, de algum problema psíquico, quanto pessoa também que muitas vezes externaliza sua raiva, sua violência, sua frustração no trânsito. Quando procurar a ajuda psicológica? Eu vou começar um pouco para
a questão de alguns sinais de alerta, né, que as pessoas emitem com relação ao risco, a uma ideação suicida, um comportamento suicida, até chegar na tentativa, e no suicídio consumado, que a gente não pode banalizar em nenhuma situação, né? Nós temos aí, infelizmente, ainda alguns profissionais de saúde que acham que esse ato é um ato, essa lesão com intencionalidade, ela faz com que as pessoas ocupem leitos hospitalares de outras pessoas que querem viver e não levem outros aspectos em consideração. Então, assim, o profissional de saúde, assim como os outros profissionais, não podem banalizar algumas falas e alguns sinais de alerta, né, que as pessoas estão vivendo em profundo sofrimento. Quem quer pôr um fim na vida, ele quer pôr o fim, não é na vida, é na dor que ele está sentindo, é no sofrimento que ele está sentindo, né? Então, assim, algumas frases a gente tem que prestar muita atenção. Eu preferi estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor e um peso para os meus colegas, para a minha família, os outros vão ser mais felizes sem mim, eu estou pensando em suicidar. Então, não banalize jamais, jamais, em nenhum momento, essas frases, né, que elas traduzem o sofrimento, um grito de socorro, né? E assim, a gente faz, vou frisar de novo, nós precisamos de ter políticas públicas, né, políticas de Estado, política de Estado, e aí eu não estou falando só as políticas setoriais, que faz a proteção para essas pessoas. E aí eu vou relatar um pouco só o cenário que nós estamos vivendo. Antes da pandemia, nós já estávamos vivendo um rigor, um ajuste, umas medidas fiscais de retração econômica sem precedentes. Então, nós temos aí uma EC 95 que impactou, congelou investimento e, inclusive, transferência de recursos para que os estados e municípios e mesmo o governo federal, com as políticas sociais, implementem ações de prevenção mais efetivas, né? Então, nós já estávamos vivendo aí um retrocesso, um impacto de medidas econômicas que impactam na vida das pessoas, no sofrimento das pessoas. As pessoas ficam mais sem moradia, emprego, lazer, renda, mexe tudo, né, com esses determinantes sociais que impactam na qualidade de vida das pessoas. Então, já começa por aí. E estudos e evidências em outros países mostram que os países que adotaram medidas de impacto fiscal rigorosas e que incluíram políticas sociais, essas medidas geravam muito mais impacto econômico ao longo dos anos do que se você fizesse o contrário, né? A outra questão que eu chamo muito a atenção é que nós temos que trabalhar em cima das políticas existentes. Para enfrentar as violências de uma maneira geral no setor saúde, nós temos a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências, que norteia o setor nesse aspecto. Nós temos aí a Vigilância da Violência e Acidente, que faz pesquisas nos serviços de urgência para saber que tipo de pessoa que está sofrendo violência, qualquer que seja ela, nos serviços de saúde, para a gente fazer as intervenções a nível de território. Nós temos aí as notificações de violências de uma maneira geral, também que faz com que essas informações traduzem as ações de prevenção. Nós temos aí o programa Vida no Trânsito, que é um programa que tem metodologia, né, simplificada de atuação a partir das informações evidenciadas. Nós temos aí os núcleos de prevenção de violência e promoção da saúde, que traduz essas políticas na prática. Nós temos aí o Plano Nacional de Redução de Lesões e Mortes no Trânsito, coordenado pelo DENATRAN, que precisa de ser efetivado. Nós temos a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que traz muito essa questão para além do transporte individual. Nós não podemos cultuar mais o automóvel como dono da cidade. As cidades são para as pessoas, as ruas são para as pessoas, as calçadas são para as pessoas. E aí aproveito para dizer que a gente precisa de ter uma atenção especial com o nosso plano diretor da cidade, para a gente pensar o que a cidade está fazendo, o que a cidade está propondo. Nós precisamos ter direito às cidades, naquilo que é melhor de dar resposta para a nossa qualidade de vida. E aqui vou fazer Sheila. Já só finalizando, chamar a atenção para o Núcleo de Prevenção de Violências de Goiânia, né? O município de Goiânia conta com um Núcleo de Prevenção de Violência amplamente qualificado para auxiliar, discutir essas políticas públicas intra e intersetorial. Bom, para finalizar, a gente tem ainda 4 minutinhos, queria uma dica rápida de cada uma de vocês,
para que as pessoas tentem manter hábitos saudáveis, se foquem um pouco na sua saúde mental, nesse momento que acho que grande parte da nossa população está enfrentando alguma dificuldade, seja financeira, seja de saúde, ou mesmo a questão do isolamento, do afastamento de pessoas queridas. Vou começar com a Maria, passar para a Raquel e finalizar com a Sheila. Maria, uma dica para que a gente possa manter a nossa saúde mental nesse período tão difícil que a gente está vivendo aqui no Brasil. Sim, então buscar conexões saudáveis, conexões sociais. Mas não está falando de isolamento social? Sim, mas eu posso fazer conexões saudáveis dentro da minha família, né? Se eu tenho crianças, estabelecer jogos, ligar para os familiares, para os amigos, fazer chamada de vídeo, fazer aquilo que me dá prazer, buscar o que me faz feliz. É ler um livro, é assistir um filme, é brincar com o meu animalzinho de estimação, é cuidar da planta, né? Então, buscar essas conexões saudáveis. E rapidamente, só reiterando o que Sheila falou, quando a gente pensa em cidades para pessoas, na mobilidade, estabelecendo esses espaços, né, não priorizando o carro, mas priorizando as pessoas, espaços coletivos, nós estamos promovendo essas conexões saudáveis e favorecendo o bem-estar e, consequentemente, evitando o suicídio. Então, tem muito link aí a questão da prevenção do acidente de trânsito com a saúde mental. Raquel, queria uma dica sua também, para mim e para todos que estão escutando e que precisam enfrentar essa barra do dia a dia. Bom, a pandemia mudou o mundo, né? E as pessoas, elas ficam muito mais ansiosas com essa mudança porque perderam o controle. Qual que é a dica que eu dou sempre no meu consultório? Que a pessoa viva o hoje, que ela se conecte no hoje, que o amanhã é incerto, né? A gente perdeu o controle de tudo. Porque se você ficar projetando a sua vida no amanhã o tempo inteiro, você só vai trazer sofrimento. Então, viva hoje, esteja com as pessoas que você ama hoje, sinta a presença dessas pessoas e tente ser feliz hoje. Amanhã, eu não sei. Tá certo. Sheila, queria também a sua dica. Olha, amanhã nós vamos estar entrando aí na primavera, eu acho que a gente tem que olhar para a lua, olhar para o sol, olhar para as flores, né, valorizar a nossa água, valorizar o nosso meio ambiente, né, sair um pouco da frente da televisão, desse dia a dia de notícias, né, que vai massacrando, né, eu acho que um sorriso, né, um peteleco de longe, né, sentir o cheiro do ar, apesar de que nós estamos vivendo aí nas queimadas, para a gente pensar um pouco, né, que cheiro que é esse, nós estamos contribuindo para o meio ambiente que está aí, para as queimadas que está aí, para o calor que está aí, né, para o clima, né, pensar nessas coisas que a gente também pode sentir prazer, a gente sente prazer em pequenas coisas, vamos aproveitar e sentir prazer nessas pequenas coisas. Tá certo, obrigada, Sheila, pela sua presença. Eu que agradeço, parabenizo a TV UFG, mais uma vez, por trazer esses temas, né, que são temas complexos, mas que precisam ser falados, a gente precisa de conhecer, e a gente precisa de trabalhar isso nos centros de formação, e agradecer muito a Fátima, né, que eu sempre aprendo muito com ela, agradecer a Patrícia, agradecer você, Camilo, Carlos, a todos e todas que fazem aí uma Universidade Federal cada vez mais para todos e para todas, e com qualidade. Okay, Sheila. Um beijo. Um beijo. Obrigada também, Maria de Fátima. Eu agradeço você, Camila, agradeço a oportunidade de dividir essa mesa com a Sheila, com a Raquel, e agradecer aos telespectadores, né, e a oportunidade de nós estarmos aqui mais esse momento debatendo esses temas de muita relevância. Obrigada, Raquel. Eu gostaria de parabenizar a TV UFG, né, por esse belo trabalho que está sendo feito aí. Gostaria de parabenizar a Sheila, a Maria de Fátima, pela explanação delas, né. Parabenizar também você, Camila. Obrigada. E tenha uma boa noite. Obrigada a vocês. Boa noite para você que está assistindo a gente. Até o próximo.